Olá, hoje a live, ao invés de ser às 6 da manhã, ao meio-dia, lembrando que essa mesma live ela vai ficar gravada no YouTube e para você assistir, você precisa clicar no link da bio, se cadastrar, entrar no meu grupo, onde eu vou liberar todas elas. E, na verdade, eu libero ela todos os dias. Por que, que ela está sendo passada no YouTube? Para que você consiga assistir com mais velocidade. Porque aqui não tem essa função, né, de acelerar para assistir. São lives de 20 a 30 minutos e que tem como tema principal o preparo do futuro adolescente. Então, é voltada para pais com filhos entre 0 e 12 anos. E quem sou eu para falar sobre esse assunto? Meu nome é Kellen Pimentel, sou neuropsicopedagoga clínica, orientadora parental, sou mãe de um jovem de 28 anos, um adulto, né, de 28 anos, quase 30, gente, nem acredito. E vivi a transformação de ser uma mãe mais rígida para uma mãe mais respeitosa. E o tema do nosso atendimento, da nossa live do dia de hoje é sobre o medo que muitas vezes os pais têm de não reconhecer os filhos na adolescência. E por que que esse medo ocorre? Bom, existem comportamentos que é muito provável que vocês já estejam vendo nos filhos de vocês e que vocês já estão intuindo que esse comportamento ele pode vir a trazer grandes problemas ali na frente. Seja para afastar quem o ama ou seja para ele também perder quem ama. E dentro dessa dinâmica que vai acontecendo, que se refere ao aprendizado diário, no que se relaciona à rotina, essas mediações que muitas vezes você, pai, você, mãe, está tentando fazer, você está vendo que não está tendo resultado, ponto número 1, ou então você está vendo que só funciona na base da chantagem, na base da ameaça. Se o aprendizado, quer dizer, que nem está acontecendo aprendizado, ou melhor, está sim aprendizado. Se o aprendizado ele está acontecendo por esse viés da ameaça e a criança, por esse viés, ela está se controlando, na verdade, ela está aprendendo que quem manda, ou quem resolve, quem faz acontecer é o mais forte, é o maior e o mais forte. Este é o aprendizado que você está proporcionando para o seu filho e para sua filha. E eu gostaria tanto que vocês soubessem disso, com a importância que tem, porque como eu trabalho com famílias há mais de 18 anos, eu já atendo inúmeros pais de adolescente, e isso eu não consigo trazer, eu gostaria, se você tem filhos maiores e menores, você já está no período da adolescência, você vai concordar comigo. Se você não tem filhos maiores de 12 anos, eu só quero que você confie em mim. Eu vou pedir, é um pedido de mãe para mãe, confia em mim. No momento que você só tem as suas conquistas em relação ao controlar o comportamento do seu filho, chantageando ou punindo, ou ameaçando, essa criança que está aprendendo que quem manda é o maior e o mais forte, na adolescência fica maior e mais forte do que você, pai e mãe. Há raros casos que não, mas sim, a maioria, né, cresce e fica 12 anos. Eu atendo muitos que já estão tão grande quanto o pai e a mãe. Então, isso é muito comum. Só que eles têm um vigor físico e eles não têm o amadurecimento do controle inibitório bem estabelecido, porque esse controle inibitório, que era para ter sido estimulado da maneira com mais intencionalidade, com mais consciência na primeira e na segunda infância, ele não foi estimulado, porque ele aprendeu apenas a conter o comportamento referente à ameaça. Não foi promovido esse amadurecimento. E aí existe o aprendizado, né, que se refere à neuroplasticidade
passiva, neuroplasticidade ativa. Então, a neuroplasticidade ativa é você, de maneira intencional, estimular esse freio inibitório, que é uma das funções executivas do neocórtex, que vai amadurecer depois dos 25 anos. Neocórtex, essa parte do cérebro que os mamíferos possuem, que fica aqui atrás da testa, certo? Seguindo ainda nosso raciocínio para você identificar se isso, por acaso, está acontecendo na sua casa. Também tem as crianças que têm, elas não são contestadoras, crianças mais passivas. Essa criança mais passiva, menos contestadora, também é um perigo, porque na adolescência ela também não pode passar a não contestar influências. Que tipo de influência que um jovem, que um adolescente oferece? Como eles são mais imaturos e eles acabam tendo que meio uma competição sobre quem é liderança, quem é mais popular, quem é o mais audacioso, quem é o mais corajoso. Eles também têm os ícones, né? Aqueles que eles admiram na sala de aula. Eles também têm os que eles querem ser como, ou eles querem parecer. Outra questão que ocorre na adolescência é a comparação, e essa comparação ela é muitas vezes devastadora, se não trabalhado na primeira e na segunda infância. E aí, onde eu trago para você, se você é pai, se você é mãe de criança de 0 a 12 anos e você se preocupa com esse período, não é nesse período que eles estarão mais frágeis e também emocionalmente menos vinculados a você, porque a adolescência é o período que, na ordem das prioridades, a prioridade do adolescente acaba sendo as amizades e as influências. Então, você precisa preparar ele nesse momento que você está. E você já percebeu o comportamento que você, conversando com o seu marido, conversando com a família, essa criança está apresentando e que tem condições de... Esses comportamentos que você está vendo que estão lhe tirando a paciência, esses comportamentos que você está vendo que está tirando a sua calma, eles são oportunidades para você aprender a conduzir, desenvolvendo a tua comunicação, a tua postura de autoridade firme e gentil, para receber esse indivíduo na adolescência, te reconhecendo como essa autoridade segura e principalmente com o vínculo bem estabelecido, porque é esse vínculo que vai salvar a vida dele, que vai salvar a vida dela. Muitas das vezes. Nós somos um resultado de um tripé. Nós somos resultado da nossa genética, somos resultados do ambiente e somos resultados do estímulo. Quando está na adolescência, o ambiente ele acaba tendo um peso muito significativo. E os estímulos, eles fogem do controle de nós pais, que temos um aparente maior controle antes dessa fase, antes dessa faixa etária. Daí a importância de voltar os nossos olhos e aproveitar as oportunidades para trabalhar, para mediar as crianças antes do período da adolescência. Vamos um pouquinho além. Existem pais que já me dizem assim, então com crianças com 4 anos, com 6 anos, com 8, com 10, tá dizendo, uma adolescente? Eu tenho uma adolescente em casa, uma adolescente de 4 anos, uma adolescente de 6 anos. Por que o pai e a mãe tem essa frase? Porque eles estão vendo comportamentos onde não está de acordo com a idade que essa criança, que está na primeira e na segunda infância, então ele não é um adolescente, deveria estar tendo. Mas e aí, como é que você está fazendo a correção desse comportamento? Como que você está fazendo a mediação? Porque nem correção seria, né? O período da adolescência, por eles estarem ainda serem imaturos, como de fato são, eles também tendo essa influência do meio, que também eles possuem, e querendo menos contato, muitas vezes, com esse pai e com essa mãe, eles estão sim em condições de fragilidade, e uma delas, inclusive, é
aquilo que eles veem na internet. Se você não assistiu a live de ontem, ela está lá no grupo, já disponível para você assistir no YouTube, que se refere a o problema que temos com as telas na primeira e na segunda infância e a consequência disso no desdobramento, que é no período da adolescência. Então, não perde, tá ali, ok? Você só precisa se cadastrar clicando no link da bio para você entrar no grupo, na sequência entrar no grupo para você receber esses links. Vamos lá, que eu fiz algumas anotações aqui para você. O período da adolescência, por todo o momento que ele representa, tanto a nível de maturidade quanto a nível de risco, ele é o momento onde a criança, que agora é adolescente, muitas vezes abre uma empresa, entra para uma faculdade e também constrói, muda a vida dele, muda de cidade, muda de local, faz amizades significativas. Deste lado é o período que muitas vezes acabam engravidando, que muitas vezes acabam desenvolvendo vícios, que correm riscos de vida, né? Então, assim, e desenvolvem transtornos. Então, quem te garante que o seu filho vai ter esse combo positivo e quem te garante que esse filho vai ter esse combo negativo? Existem pistas, sim. E essas pistas acontecem quando? Não é na adolescência. Essas pistas acontecem na primeira e na segunda infância. Daí a importância de você assistir a aula do dia 8, onde o título da aula é a arte de educar futuros adolescentes. É essa aula que eu preciso que você assista. Porque se você, assim como eu, quando meu filho era menor, eu tinha medo da adolescência, do período da adolescência, porque eu posso dizer que eu fui uma adolescente que corri muitos riscos desnecessários. Convivi também com adolescentes que viveram riscos e alguns não se recuperaram e alguns ficaram lá, naquele período. Não foi um nem dois. Então, esse medo, porque aquela criança na primeira e na segunda infância significava a minha vida tá todinha contida naquele corpinho. E eu não poderia correr o risco de vir a perdê-lo, ou mesmo que ele se tornasse um adolescente rebelde, até porque ele, na versão masculina, eu era na versão feminina, então foi bem desafiador lidar com esse medo e foi em nome desse medo que eu cometi muitos dos meus erros, que estava totalmente focada em controlar comportamentos. O meu erro era controlar o comportamento inadequado para que ele não aprendesse a agir daquela forma e aquilo não ocorresse na adolescência. Só que com qual é o preço, né, desse controle de comportamento, onde sequer eu permitia a manifestação da raiva. Você sabia que raiva é um sentimento, é uma emoção, e é uma emoção com valência negativa, mas é uma emoção boa? A energia da raiva te tira de estado de depressão. A energia da raiva, ela te move, ela faz você colocar limite, ela faz você avançar, ela faz você sair do ponto A e se mover em direção ao ponto B. Eu não tendo esse conhecimento, eu entendia que a manifestação da raiva, o sentimento da raiva era negativo e deveria ser o quê? Suprimido. Então, é óbvio, né, que meu filho tem questões emocionais, uma delas é essa manifestação da raiva. Eu até ouvi de uma anotação dele que ele precisava aprender a lidar com o sentimento da raiva, porque ele não conseguia nem manifestar, nem soltar. E aí que ele lembra que na infância ele também não podia. Um erro, eu estava recheada da boa intenção. Quando eu eduquei com esse viés, quando eu fiz as mediações achando que estava protegendo. E sabendo dessa dor e também dessa realidade entre os pais, é que eu convido você a estar nessa aula do dia 8, que vai ser a próxima quarta-feira. A arte de educar futuros adolescentes.
teria mudado a rota da minha vida com o meu filho. Meu filho é uma pessoa incrível, admirável. Passou em engenharia mecânica no primeiro vestibular que fez, na Federal de Santa Catarina, não teve envolvimento com drogas, ouvi embriagado pouquíssimas vezes, ele tem 28 anos, lembrando, ele não é de bebida, mas tem questões que poderiam ter sido melhor trabalhadas e eu poderia ter aproveitado melhor o período da adolescência, é isso que eu poderia ter feito. Eu poderia ter vivido o período da adolescência de menos tensa, menos no desafio, com mais vínculo, com mais proximidade. E você tem condições de agir e de ter essa realidade, porque você vai acessar um conteúdo que não só foi vivido e experienciado, quanto eu também em conhecimento tenho pelas referências dos 18 anos que atendo famílias. Então, assim, qual a referência que eu tenho em relação a essas mediações e ao resultado que ocorre no período da adolescência comparado a você, por exemplo? Se você trabalha com famílias há 18 anos e acompanha essas famílias de todas as origens, de todas as realidades, a gente vai ter muita troca positiva em relação àquilo que foi vivido e experienciado por nós. Se você tem filho pequeno, a tua relação é só com seu filho, por mais que você seja professora, a tua condição de professora segue até o ensino fundamental 2, eu posso te ajudar, pode acreditar. Que tem pontos cegos daquilo que você está fazendo, que vai fazer a diferença nesse período. Existe algo que os pais relatam com muita frequência e eu vivi, né? Então, assim, o que eu trago para vocês é aquilo que chega até mim e também aquilo que eu vivi, que é a mudança no olhar. Quem tem filha adolescente, deve ter já vivido essa emoção, vamos dizer, que é perceber o olhar do seu filho em relação a você, onde você não o reconhece. Quem é aquela pessoa olhando para você com aquele olhar de ódio naquela proporção? Aqui é um ponto-chave. Que bom que pode mudar, né? E que bom que isso sim pode ser uma fase que passa, se bem trabalhado, porque esse olhar ele pode ficar. E também tem mães que chegam com filhos ainda na primeira e na segunda infância que olham com esse olhar de ódio. Mas aqui uma reflexão. Quando a gente tá brava, muito brava, sem paciência, qual é o olhar que eles veem em nós? Você já se olhou no espelho quando está furiosa? Onde eles aprendem a olhar dessa forma? Mas quando isso acontece, ninguém está preparado para isso. Nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para esse momento. E ter informação sobre o que acontece nessa situação e ainda o como ela pode ser desdobrada, pode ser libertador para você que é pai, para você que é mãe. Ok? Então aqui tem um dos pontos muito relatado por mães de filhos adolescentes e também em menor proporção, mas relatado também em mães que têm filhos na segunda infância. Outra situação comum nos lares é os filhos que agora são mais fortes ou tão fortes quanto esse pai e essa mãe virem a se enfrentar fisicamente. E eu gostaria que isso que eu estou falando agora fosse assim, ó. Eu gostaria de falar assim, é raro, raríssimo isso acontecer em relato. Mas não é o caso. É mais comum do que você imagina. Eu atendi uma mãe uma vez
onde ela, enquanto o filho e o pai estavam no mesmo ambiente, ela não estava relaxada, ela ficava tensa. Porque poderia ser que esse filho, a qualquer provocação, se botasse contra esse pai, e esse pai também em relação a esse filho. E talvez pela dinâmica da casa, essa mãe ela ficava meio que encarregada de separá-los. Mas a que nível se chega, né? Uma família de poder aquisitivo alto, com boas escolas, que tem famílias que estudiosas, doutores, doutores de universidade, da área da educação. Eu não estou falando de pessoas que muitas vezes, pela situação do destino, está em fragilidade, vulnerável, ou mesmo com escassez de um determinado conhecimento, de acesso a uma boa educação. Não, eu estou falando de pessoas que tinham todo esse amparo, essa estrutura familiar. Não era uma família onde o marido e a esposa tinham grandes discussões ou mesmo violência doméstica. E aí eu trouxe para essa mãe, eu disse, mãe, todas as vezes que o pai e o filho, eles se começarem, assim, que você vê que os ânimos começam a ficar alterados, esquentar, levante e saia, levante e saia. Estamos falando de um jovem de 16 anos, de um adulto com 50. Então, não vai ter o que você fazer, eles precisam chegar a se entenderem sabendo que você não está próximo. Nesse caso, por esse contexto, dessa realidade relatada por esse pai e por essa mãe, que não, essa não é a recomendação dada a todos, obviamente, eu avaliei exclusivamente essa casa para dar essa orientação, que foi o que solucionou, porque aí cada vez que ela saía e eles sabiam que não tinha ninguém para segurar, né, para enfim, eles próprios recuavam. Neste caso, como eu falei, essa não pode ser seguida como uma regra. Me avisem se isso está fazendo sentido para vocês. Algo que eu vou fazer depois dessa transmissão é deixar a caixinha de pergunta ali em cima. E amanhã, ali nos stories. E amanhã eu vou às 6 da manhã, já tem outra live, eu espero que você esteja. E também pode deixar perguntas ali para que eu vá respondendo. Eu espero que esse seu tempo, meu prazo, eu quero... Tô conseguindo, gente. Tô conseguindo ficar em meia hora. Ou um pouquinho mais. Eu quero que esse tempo que você está passando por aqui seja um tempo de reflexão, mas principalmente de conscientização da importância de fazer mediações com intencionalidade e de forma consciente, esperando o adolescente, menina ou menino, de 16 anos. Todas as minhas abordagens nas orientações parentais individuais, todas as minhas abordagens em curso, sempre em relato dos pais, está voltada exclusivamente para esse período da adolescência. Nada que eu mexo aqui na primeira e na segunda infância, eu já não consigo visualizar aqui no período da adolescência. Eu vou te dar uma dica, uma dica não, né? Vou compartilhar com você uma situação. Eu atendi um menino. E esse menino, o pai dele é o ídolo, né? E ele tem ali uns 8 anos. E ele desenhou a família. E nesse desenho que ele fez da família, ele desenhou o pai todo sorrindo, tinha muito sol, tinha muita cor no papel, enfim, fiz toda a análise que precisava ali do papel. Mas o pai estava com uma bermuda preta e uma camiseta preta, embora estava com tênis colorido e tal. E aí eu perguntei, por que o pai tá de preto? Daí ele falou, porque é a cor preferida do meu pai. Quando eu contei essa história pro pai, o pai falou, ele sabe que é a minha cor preferida. Daí eu disse, certo. E vamos pensar a médio e longo prazo, sabendo que essa é a cor preferida sua, que é o ídolo dele, qual é a tendência que ele tem de, em pouco tempo, o guarda-roupa dele ter bastante dessa cor?
Aí o pai diz, é alta. E no período da adolescência, você já viu um adolescente que se veste todo de preto, que esconde o rosto, que coloca boné, que aí eles vão até para as maquiagens pretas, a que tribo se refere? E aí o pai parou, pensou, ele disse, é verdade, existe sim essa possibilidade. Quer dizer que isso igual a A igual a B? Óbvio que não. Mas existe essa possibilidade quando ele começar a se vestir, porque as adolescentes, eles formam tribos. Você não sabe se o teu adolescente vai ser da tribo que se veste de forma colorida, com fantasias de bichinhos e tal. Você não sabe se o teu filho vai fazer parte da tribo que se veste de preto. Você não sabe se o teu filho vai fazer parte da tribo que você sabe qual é. Você não sabe. Mas é importante para eles pertencer a esses pequenos grupos que muitas vezes se formam dentro da sala de aula. Então, sabendo que existe essa possibilidade, esse pai já começou a falar que gostava de outras cores, já começou a colocar outras cores no guarda-roupa, já começou a pedir para o filho escolher as camisetas. Ah, filho, escolhe aquela, você vai escolher vermelho ou verde. Já começou a trazer mais informação para o filho sobre a variedade de cores que podem ser usadas e que podem ser, enfim, vestidas. Quer dizer que estamos tirando a possibilidade desse jovem vir a pertencer a essa tribo? Não. Quer dizer que ele pertencendo nessa tribo, ele será um problema? Não. Quer dizer que essa tribo é referência de problema? Às vezes, na maioria das vezes, né? Então, e quando eu falo maioria das vezes, e às vezes eu não me refiro à minha experiência de conhecer 5 adolescentes. Eu me refiro a pesquisas sobre comportamento humano. Então, sim, existe mais risco. E assim por diante. E já passei do meu tempo. Espero que tenha sido proveitoso para você. Espero te ver no dia 8 de maio. E agradeço muito se você puder compartilhar, enviar para quem tem filho entre 0 e 12 anos. Quer dizer que que quem tem mais de filho com mais de 12 anos não pode estar, não pode assistir? Absolutamente, pode sim. Só que a abordagem é outra, né? Porque a criança já vai ser adolescente, então é consertar. A gente não está trabalhando no preventivo. Se você quer trabalhar no preventivo, né? Se você quer trabalhar no que antecede essa fase, para ter mais leveza nessa fase, então é antes dos 12. O tempo para você estabelecer vínculo com o seu filho, vínculo de conversa, vínculo de comunicação, é até os 12. Depois é conquista, né? É árduo, dá? É possível? Sim, mas é diferente. Ok? Espero que tenha valido a pena. Gente, um abraço e fiquem bem.